É um privilégio para mim fazer parte do centenário da nossa igreja. E tem uma época que marcou muito a minha vida e eu faço parte dessa história. Foi no ano de 1979, em janeiro. Choveu muito, muito aqui em Alto Caparaó e no Brasil todo. Então essa data ficou marcada. Nós ficamos ilhados, nós não tínhamos estrada para sair daqui. O gás foi acabando, não tinha como a gente buscar porque nós não tínhamos asfalto e as estradas acabaram. E nessa época, nesse ano, veio um pastor Gidalt de Paracatu, um pastor presbiteriano. Ele veio passar as férias dele aqui em Alto Caparaó. E ele começou a fazer os trabalhos aqui na igreja, às quarta-feiras, aos domingos, porque nós não tínhamos pastores fixos na nossa igreja. O pastor só vinha uma vez por mês. Então ele assumiu todo o trabalho da nossa igreja. E aqueles jovens que foram criados na igreja, mas tinham abandonado o trabalho da igreja, a mocidade, eles começaram a vir para a igreja, através do trabalho do pastor Gidalt. E ele começou a fazer um trabalho interessante, foi sobre o livro de Apocalipse, sobre os final dos tempos. Então os jovens achando assim, não, o mundo deve estar acabando, porque a gente morar aqui nunca tinha acontecido aquilo. E os jovens começaram a vir para a igreja, e foi ficando aqueles jovens assíduos, animados nos trabalhos. E a gente fazia visitas nas casas das famílias da igreja e os jovens foram se envolvendo com o trabalho do pastor. E ele ficou aqui praticamente um mês todo de janeiro ele ficou. Aí, quando consertaram as estradas, que ele podia ir embora, que ele podia sair daqui, né, para retornar à sua cidade, ele pegou e falou: olha, eu quero trazer a minha mocidade para Paracatu, para conhecer a mocidade de Alto Caparaó e a igreja presbiteriana. Ele foi embora e, né, certo tempo, ele comunicou que ia trazer a mocidade aqui. Aí nossa igreja recebeu, ele veio com a mocidade, uma mocidade vibrante. Eles pregavam na frente da igreja, tinha os jovens super comprometidos com a palavra de Deus. Foi momentos assim que nós fizemos uma amizade muito grande. Aí depois, né, passou aqueles dias aqui, ele disse: agora eu quero que a mocidade de Alto Caparaó vá à minha igreja, conhecer a minha igreja e a mocidade da igreja. E o meu pai naquela época, ele era o conselheiro da mocidade. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito vibrante na igreja, ele gostava de trabalhar. Então ele disse: nós vamos organizar, nós vamos a Paracatu. Aí marcou a época de ir, meu pai vai, aluga um ônibus, fomos com a mocidade para Paracatu. Nós já tínhamos o conjunto Atalaias de Cristo e o conjunto também todo se envolveu, ensaiamos aqui para apresentar lá. Quando nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos pela igreja, pelos membros da igreja, pela mocidade. Ficamos hospedados nas casas dos membros da igreja. E naquele momento, nos dias que nós passamos ali, foram feitos trabalhos de evangelização. A igreja se envolveu, os jovens se envolveu. Então foi momentos assim que marcou uma amizade muito grande da nossa mocidade com a mocidade de Paracatu. E depois viemos embora e naquela época, né, se usava escrever cartas. Quantas cartinhas eu recebi daquela mocidade. E a gente respondia, eu guardei até algumas cartas, até pouco tempo eu tinha as cartinhas guardadas que eles enviavam para a gente. A gente tinha o maior prazer de ler e saber que amizade, que trabalho, que época boa. E eu tenho certeza que até hoje, quando a gente conversa, nós lembramos dessa época. Então foi uma época assim que marcou muito a vida da nossa igreja, a vida da mocidade e a vida da nossa comunidade também. Olha, a mocidade naquela época era muito animada, muito mesmo. Nós éramos dedicados aos trabalhos da igreja. Tudo que a gente, né, planejava, a gente fazia. Foram assim, hoje eu vejo a mocidade assim da nossa igreja, né, tão desanimada, não tem aquele comprometimento. E na nossa época, a gente tinha o prazer de estar fazendo o trabalho da igreja.